bem-vindos ao nosso webinar Efeitos Concretos da Regulação, que é uma realização da Rui de Melo Miller e também do Grupo Tribuna. Além do debate em relação à Lei 12.815, vamos falar também do lançamento desse livro, que é uma leitura prática para todos os atores do setor portuário e também para aqueles que querem conhecer esse universo tão fantástico que são os portos do Brasil. A lei completou 8 anos em junho, agora, e também é importante para que a gente possa continuar com o desenvolvimento desse setor portuário, que é um setor que, eu costumo dizer, é a locomotiva do nosso país. Para esse debate de hoje, tenho 2 convidados especiais para conversar com vocês. O primeiro é meu amigo, o advogado Thiago Miller. Thiago, obrigado pela presença aqui, pela tua disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo tão importante em relação a essa lei, né, que impulsionou uma série de situações que a gente vai tratar no dia de hoje. Boa tarde, Max. Boa tarde a minha companheira de mesa, Luciana Guerizzi. Prazer estar com vocês dois. Sem dúvida, esses 8 anos da lei, mini reformas que aconteceram, nós estamos aí às vésperas do processo de desestatização, acho que a gente tem bastante coisa para debater e acho que estou em boa companhia. Não tenho dúvida disso. Nossa segunda convidada vem de forma remota, vem de Brasília, a minha amiga também, Luciana Guerizzi, que é diretora executiva da ATP, Associação de Terminais Portuárias, e vice-presidente da UISTA Brasil, que é a Women International Shipping and Trading Association, que é o braço consultivo da IMO e que trata principalmente de equidade de gênero. Luciana, obrigado pela tua presença. Como é que estão os ventos aí por Brasília, o termômetro? Está calmo ou continuamos com aquele ambiente fervoroso político que nós conhecemos? Brasília nunca é calmo, né? Primeiramente, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder discutir primeiramente a lei, discutir o setor portuário, também um prazer aí poder comemorar esse aniversário da Rui de Melo Miller, e Brasília nunca tem um clima calmo, né? Ontem, por exemplo, tivemos um pedido de prisão, mas ao mesmo tempo, na CPI do Covid, mas ao mesmo tempo nós tivemos aí uma notícia muito boa ao final da votação do Senado, que foi a aprovação da Flávia Cafacho, da diretora da ANTAC, né? Então, veja que como os ventos sopram aqui em Brasília. Dá para perceber que é bastante turbulento, né? Deixa eu mandar já um abraço para a Flávia, boa sorte para ela também, à frente da diretoria da ANTAC. Eu estava falando com a assessoria de comunicação hoje da ANTAC, o pessoal estava bastante contente aí com a nomeação da Flávia. Deixa eu começar pelo livro, Luciana. A gente sabe que a Lei 12.815, lá em 2013, foi bastante importante para o nosso setor. Na tua percepção, né? Qual é a importância de ter uma obra como essa? Bom, eu sou suspeita para falar sobre obras de lei comentada, né? Eu não sou operadora do direito, não sou advogada, então, para mim é muito difícil ter um texto de lei puro, conforme concebido pelo legislador. Então, eu costumo, quando tem uma lei, não necessariamente cortes, mas alguma lei, eu procurar alguma obra comentada, né? Eu lembro que a primeira obra que eu li comentada foi a Constituição organizada pelo professor Canottilho, Gilmar Mendes, que eram 5.194 páginas, não que eu tivesse lido tudo, mas foi a minha primeira obra comentada. Então, a partir daí, eu comecei a procurar mais esse tipo de composição acadêmica para me ajudar no meu dia a dia. E importante também essa obra, porque é única, é um exemplar único. Eu tenho muitos livros que comentam sobre a lei dos portos, mas de forma segmentada e não necessariamente nos seus artigos. E, de certa forma, também estar do lado de experts do setor, não sendo operadora do direito, pessoas que trabalharam comigo, que me ensinaram no setor portuário, que trabalharam comigo, para mim é muito prazeroso. Eu tenho coautores dentro dessa obra que são experts no assunto. Eu posso citar vários aqui, como o professor Evan Bockman, o professor Fernando Moromizato, Fernanda Rubens Pleasure, o meu primeiro ex-chefe
no setor portuário, que foi o Fabrício Perdomênico, a doutora Tatiana Vesco. Então, são expoentes do setor, pessoas que estão dia a dia comentando a lei dos portos, trabalhando com contratos de arrendamento, trabalhando com terminal de uso privado, com a questão da mão de obra portuária, com os investimentos. Então, essa obra ela é única, ela vem para celebrar 60 anos de uma banca de advogados importante na cidade de Santos, e sim, eu estou lá, né? Então, poderia dizer até que, além de achar a obra importante, eu me acho uma pessoa ousada em estar fazendo parte disso, e toda vez que eu leio algum tipo de obra acadêmica sobre o setor portuário, eu geralmente comento, se bom eu comento, se ruim também, mas essa só comentei coisa boa, né? Então, eu acho extremamente oportuno essa iniciativa do escritório, a iniciativa do Thiago de trazer esses profissionais para fazer esse comentário e aproveitar para a comemoração do seu escritório. Então, assim, eu até, inclusive, recomendo a obra, tá? Não só gosto, não só é importante, como eu recomendo a obra. Eu também recomendo, e percebi você falando aí o nome de uma série de craques do setor portuário, né? Deixa eu incluir mais 2 craques aqui que participaram da organização também, que é a Aline e o Lucas Rêmio, né? Que fazem parte também do livro e também organizaram esse livro juntamente com o Dr. Thiago. As pessoas sabem que eu sempre sou provocativo, né, Luciano? O Thiago já me convidou, sabe que a gente vai bater esse papo aqui e eu já quero começar provocando ele. A gente sempre tem uma audiência bastante grande. Thiago, antes da gente falar dos 60 anos da Rui de Melo Miller, para quem está assistindo, nós vamos disponibilizar a obra? Vamos, Max. A gente vai, para quem estiver assistindo, aí nós vamos criar aí uma forma de as pessoas mandarem para a gente um e-mail e a gente vai disponibilizar essa obra que tem a principal função, que é divulgar o conhecimento, e um conhecimento mediano, para que as pessoas entendam a lei. Tem uma oportunidade de ler o artigo e ver o comentário, que, como a Luciana falou, uma aula jurídica, ela é acessível só para quem é do meio, dos operadores do direito. E a gente procurou nessa obra traduzir aí qual é a prática aí do direito portuário e da lei dos portos. Para você que está assistindo, tem aí a intenção de ganhar esta obra, eu vou pedir para que você faça um comentário aí no chat, deixe as suas informações, para que a produção possa entrar em contato e encaminhar essa obra tão importante. Ao longo de todo o webinar, eu vou continuar falando disso, porque a gente sabe que a audiência é bastante volátil, né? As pessoas entram, saem, enfim, a gente vai falar muito disso aqui também. Doutor, deixa eu começar pela história da Rui de Melo Miller, né? A gente sabe que vocês estão completando 60 anos, uma marca extremamente expressiva, né? Ainda mais nos dias atuais aqui no nosso país, né? 60 anos não é para qualquer empresa, ainda mais na área jurídica, face tamanho de estabilidade que a gente tem no nosso país. Eu acho que demonstra aí o protagonismo da Rui de Melo Miller e principalmente todo o profissionalismo que vocês o têm. Me conta um pouco dessa história, né? Principalmente para as pessoas que estão assistindo a gente hoje. Como é que foi trilhado esse caminho de sucesso aí ao longo dos 60 anos, doutor? Olha, Max, obrigado aí pelas palavras. Eu sou parte, né, de 60 anos. Na verdade, estou aqui há 28 anos. Tenho muito orgulho de falar que comecei como assistente de office boy, que na época a gente ainda tinha office boy, eu era assistente de office boy. Depois me tornei estagiário, depois candidato a advogado, que o advogado, você não se forma tão somente com uma carteirinha, quer dizer, são anos aí de experiência. E depois a gente vai... o Porto cresceu, a cidade se desenvolveu, quer dizer, o escritório cresceu, aí você começa a gerir pessoas. Então, assim, e isso tudo com muita paixão, com muito comprometimento, porque esse foi o legado que nós tivemos de quem veio antes de nós, né? Então, a gente tem falado muito, né, Dr. Rui de Melo Miller, Dr. Antônio Barja Filho, doutora Vânia Maria Baltazar Laroca, que foi quem nos antecederam, quem nos antecedeu, quem nos ensinou e quem nos transmitiu esse bastão de vocação, esse bastão de comprometimento, porque ao longo de 60 anos nós tivemos bons momentos, maus momentos, como toda empresa brasileira, e você foi feliz. Realmente não é fácil no Brasil você empresariar, você manter uma empresa por 60 anos, mas eu acho que hoje a gente está num momento da economia positivo, do ponto de vista da estabilidade. Nós conseguimos aqui atrair pessoas muito capacitadas, uma juventude
muito cheia de energia. Então, e eu falo que o nosso segredo são as pessoas, né? E a gente cuidar dessas pessoas é o que está nos trazendo nesses 60 anos. Deixa eu fugir um pouquinho da pauta, como eu sempre gosto de fazer, chamar a Luciana para essa nossa conversa em relação à história da Rui de Melo Miller. Luciana, a gente sabe que, evidentemente, uma geração ela vai acabar passando para outra geração todos os ensinamentos. Mas essa nova geração que acaba assumindo, né, o que foi construído pela geração anterior tem uma responsabilidade muito grande de dar continuidade naquilo que foi feito inicialmente. A gente percebe que isso vem ocorrendo também dentro do setor portuário, ou seja, essa nova geração, eu vou me incluir nisso, né? Essa nossa geração, a gente estava falando isso no café antes do webinar começar, ela tem uma responsabilidade muito grande, Luciano, na tua percepção, de dar continuidade em tudo aquilo que já foi construído até hoje? Meu microfone estava desligado. Sim, mas antes de responder essa pergunta, voltando aos 60 anos, quando vocês começaram a passar as imagens do escritório, eu percebi 3 imagens que me chamaram a atenção e que eu chamo a atenção do Thiago sobre a responsabilidade dele ter grafitado isso na sua parede, como se tatuagem fosse, que é a Malala Yousafzai, líder feminina, principalmente, Mohandas Gandhi, advogado e líder de direito civil, e Nelson Mandela, salvo o melhor juízo, foi a imagem que eu vi, que é um líder sobre a igualdade dos povos e não sobre a luta contra o apartheid. Então, Thiago, você tem uma tríade de responsabilidade que é educação, direito civil e igualdade entre os povos, né? E aí, essa é a tua responsabilidade para mais 60 anos do escritório. Só isso, né, Luciana? Então, isso são as imagens que eu vi. E já que a gente está falando de história, a gente tem que, então, continuar com os ensinamentos dessas pessoas que eu citei agora. É justamente o que você me perguntou, Maxwell. A gente tem que plantar as sementes, mas não esquecer daquilo que foi construído lá no passado, né? O Porto de Santos é um porto centenário, a atividade portuária é milenar, praticamente. E o que a gente tem que pensar agora, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, é sobre como estaremos daqui a 70, 100 anos, com a evolução tecnológica, com a inteligência artificial, a internet das coisas, a computação gráfica, principalmente as impressoras de 3D e computação quântica, né? Hoje nós já nos alimentamos de peças construídas com impressora 3D. Né? Então, se nós nos alimentamos, já estão sendo formados alimentos em impressoras 3D, como que vai ser a nossa movimentação portuária para esse mercado que está chegando com muita tecnologia? Eu digo, daqui a 100 anos, nós vamos exportar equipamentos em contêineres, ou nós vamos exportar granel de polipropileno para que alguém em algum lugar da China possa construir o seu óculos, ou nós vamos transportar comida em granel e essências de carne, de suco, de soja, para que esses chineses possam construir nas suas impressoras 3D os seus alimentos. Então, ninguém pensou nisso ainda. E o nosso sistema portuário, setor de infraestrutura, você só pensa em longo prazo. Então, se você pensa numa concessão de uma administradora portuária daqui a 70 anos, você tem que pensar como é que vai estar a tecnologia da movimentação de carga para daqui a 70 anos. Então, você não pode parar de ensinar e você também não pode parar de aprender e querer que essa juventude, as pessoas que estão em sala de aula, as pessoas que estão aprendendo conosco, elas precisam estar muito bem informadas, com conceitos e valores muito bem definidos, e a gente precisa sempre incentivar isso, para que a gente não se perca enquanto nação e fiquemos para trás em tecnologia, em direitos e em competitividade. Eu acho que eu me estendi um pouco, mas não sei se respondi o que você queria.
de forma brilhante, Luciano. E, francamente falando de futuro, né? Já vou abordar o passado aqui, a gente vai começar a falar da Lei 12.815, mas você falou de futuro, eu acho que o grande dilema nosso aí é se nós vamos ser movimento ou se você quer ser movimentado, né? Essa é a grande reflexão das pessoas que querem estar no ambiente profissional, no ambiente portuário ou qualquer outro setor. Deixa eu começar a debater aqui a Lei 12.815, mas para que eu consiga colocar todo mundo na mesma página que está assistindo a gente, doutor Tiago, vamos criar uma linha do tempo, desde a elaboração da lei, a promulgação da lei, até o dia atual, né? Como é que a gente pode construir uma linha de tempo, seja ela política e também operacional, né, do que foi efetivamente entregue? Bom, Max, eu vou tentar fazer um resumo, né? Lembrando que a Lei 12.815, ela veio para revogar a Lei 8.630. E eu assim como a Luciana, às vezes eu estou perdendo, eu sou meio órfão da 8.630, né? Porque a gente trabalhou tanto nela que a gente fica, né? É difícil de desapegar. Mas, para falar dos 815, a gente tem que falar do decreto 6620. Foi um decreto que veio num momento difícil do seu setor, estava em franca expansão em 2008, e em razão de alguns problemas com a gestão, quer dizer, de não dar conta do investimento que vinha para o país e que queria ingressar nos portos, as licitações não saíam, houve uma pressão para uma flexibilização da Lei 830, que não saiu no decreto 6620, que inclusive acabou restringindo ainda mais os terminais, na época, terminais privativos, hoje, na nova lei, terminais de uso privado, que são terminais que têm uma dinâmica muito mais de negócio muito mais rápida, porque eles não dependiam, como não depende de estação, mas de autorização. Inclusive, hoje, a Luciana está à frente aí da maior associação dos terminais privados do Brasil. Então, quando vem a Lei 12.815, o governo brasileiro vivia um momento, a gente estava no final esgotando o modelo econômico do consumo, né? Estava no meio do primeiro mandato da presidente Dilma, e começou uma necessidade de tentar alavancar a economia, né, de trazer investimentos. Então, ela tomou uma atitude temerária, que foi mexer em alguns marcos, né, alguns com notória más consequências, como foi no setor elétrico, e no setor portuário, a grande mudança foi a flexibilização para a exploração dos terminais de uso privado. Então, e ela fez isso através de uma revogação para que estancasse as discussões que haviam entre os terminais de uso público e os terminais privados. E aí publica a lei, e a lei, ao contrário da 830, foi uma lei que veio por medida provisória. Não sei se você vai lembrar, mas a aprovação foi no último minuto, quer dizer, saiu de manhã da Câmara, foi para o Senado na hora do almoço, precisava aprovar até as 4 horas. Então, assim, ficou faltando, né, uma discussão, um debate, né? Para o setor foi muito traumático, né, a aprovação, eu digo assim, o processo legislativo da medida provisória 595, que foi convertida na 12.815. Na sequência vem o decreto 8033 e um pacote já de licitações de terminais, né? Uma nova competência para a ANTAC, para acelerar a autorização dos terminais de uso privado, que eu acho que depois a Luciana pode até falar com mais propriedade. Mas o que aconteceu foi o seguinte: embora os terminais de uso privado de fato saíram do papel, que já havia uma demanda enorme dentro da ANTAC, as licitações foram feitas de uma forma um pouco atropelada. E quando foram para o TCU, elas acabaram sendo estancadas esse processo. Havia já uma instabilidade política na época, né? A gente está falando já do segundo semestre de 2013, né? No ano seguinte tivemos a eleição, e foi já, se a gente for lembrar, foi uma eleição marcada muito por uma divisão, né? Ali começou uma divisão aí, política do país, e na sequência o que aconteceu? As licitações não ocorreram. Foi uma chuva de liminar, porque o projeto ele propunha medidas, licitação de terminais que ainda não tinham vencido, né, que estavam com prazo em curso, e inclusive com possibilidade de prorrogação, e terminais que já haviam vencido há muito tempo e lutavam com liminares para tentar a prorrogação. Então, isso, do ponto de vista dos terminais públicos, isso não aconteceu, né? E aí a gente viveu aquela instabilidade política, né? A gente tem aí o impeachment, o início do impeachment no começo de 2016,
no meio de 2015, no final de 2015, ele se consolida em 2016. Aí, esse momento é um momento muito ruim, porque nós estamos no auge da recessão. 2015, 2016, se eu não me engano, foram os períodos mais críticos aí da recessão que nós ainda se esticou, mas foi um momento muito agudo. E aí, quando vem o presidente Temer, ele novamente procura o quê? Tentar dinamizar o setor. E começa um diálogo, né? E eu acho que é importante falar isso. É um diálogo institucional, é um diálogo republicano, porque assim, o governo ele não tem a expertise que tem o mercado. Então você precisa estar aberto ao mercado, criar os freios naturais, né, que o administrador público tem que criar, a passar por todos os crivos aí, jurídicos, mas houve uma interação muito positiva e foi aí veio o decreto 90.048. Foi um decreto muito debatido e foi um decreto que veio com instrumentos, iniciativas para tentar acelerar os investimentos. Por quê? A 12.815 ela vem com um instrumento que é a renovação antecipada. Justamente, para, em vez de você passar por um processo licitatório, você tem a oportunidade dos terminais anteciparem investimentos. Então, antes do final do contrato, eles oferecem investimentos e isso movimenta a economia, né? Então, o decreto 9.048 veio estimulando, né, ampliação de áreas, unificação de áreas, mitigando um pouco para quem estava com dificuldade de investir nas renovações, trouxe a possibilidade de você investir fora do porto, aumentou o prazo, previu renovações com menores prazos, tentando dar maior flexibilidade. Infelizmente, né, o governo deslizou do ponto de vista de compliance, de regras, acabou, né, aquela bendita, aquela gravação, né, se eu não me engano, maio de 17, com do presidente Michel Temer, e o decreto acabou tendo uma cautelar sendo suspensa pelo TCU, né? E ficamos muito tempo com isso paralisado. As renovações acontecendo, mas não no ritmo que se desejava, né? Porque o investimento em infraestrutura ele demora. Ele começa com construção, mas não são investimentos pequenos, né? Não são investimentos pequenos, exatamente. E aí a gente pula, porque a gente né, a gente tem um novo governo, final de 2018, né? Já no final de 2018, uma atitude, na minha opinião, correta, há uma portaria, se eu não me engano, 578, 570, devolvendo para a DOCAS poderes que tinham sido retirados na 12.815. A 12.815 teve muito essa marca, houve uma centralização do poder, né? Quer dizer, a ANTAC ganhando muitos poderes, poder concedente, porque houve assim um retrocesso nesse sentido, se tirar a autonomia das companhias DOCAS. Então, no final de 2018, você tem aí a devolução da autonomia, vem com o novo governo, né, com uma equipe extremamente técnica, né, de uma forma inteligente, tem um ministro que venha do PPI, né, que já conhecia todos os projetos, quer dizer, foi um casamento muito inteligente e técnico, um ministério extremamente técnico. E desde o início com uma pauta muito clara, né, dinamizar as autorizações para os terminais de uso privado, dar poderes e flexibilidade para as companhias DOCAS e estimular a participação privada no porto. E o que a gente tem debatido bastante, que é a desestatização. Desde o início, isso estava muito claro. Então você tem, né, esse processo acontecendo em julho de 2019, a gente tem a Companhia DOCAS de Santos sendo qualificada no PPI, né, que foi uma surpresa esperada, mas algo assim que impactou. E o ano passado nós tivemos mais uma mini reforma, que a gente também comenta aqui no livro, né? Luciana também é coautora, né? Ajudou muito a gente aí nessa obra, onde você, no bojo da pandemia, precisando, né, simplificar a atividade, principalmente a questão das contratações, veio reconhecer a essencialidade dos portos para a economia, trouxe novos instrumentos de gestão. Então, a gente vive hoje, há uma expectativa com relação à desestatização, acho que a gente vai comentar sobre isso, isso tem dado espaço, mas o setor voltou a ter a sua pujança. Nós tivemos no ano passado um aumento de movimentação. Em plena pandemia, os portos cresceram. Então, eu acho que a gente vive hoje um momento muito positivo, em que pese a economia ainda, né, não ter deslanchado, que é uma pena, porque a gente começa 2020 muito animado,
ter a pandemia e a gente sofre aí o que a gente está, que o mundo está passando. Doutor, o senhor fez, evidentemente, aí uma composição dessa linha do tempo, né? E, naturalmente, me faz refletir em relação a essa condição da regulação do mercado, né? A gente ainda percebe um conflito bastante grande se a iniciativa pública regula o mercado ou se nós deixamos o mercado se regular por si só, fruto da concorrência. Isso foi, de alguma maneira, já desmistificado, haja vista esse ambiente técnico que a gente tem hoje, ou esse ainda é um grande desafio? Olha, Max, a ANTAQ, ela nasce em 2001. Né? Então, assim, você tem um período longo aí para que a ANTAQ amadureça, que a regulação no Brasil amadureça. A regulação, ela nasce no Brasil com a privatização dos serviços públicos. Então, assim, estamos falando de telefonia, estamos falando de energia, estamos falando de portos, estamos falando de aeroportos. Então, assim, dentro desse modelo em que você tem a iniciativa privada explorando serviços públicos, é necessária a regulação. Né? Ela tem uma crítica no mundo. Né? Eu lembro quando eu estava fui fazer uma atualização de direito administrativo e assisti a primeira aula do professor Celso Bandeira de Mello e ele arrebentando as agências reguladoras, né? Pelo conceito, pelo risco, né? De uma captura do mercado, que você tenha meios de evitar, mas que o modelo ele propicia um pouco isso. Então, assim, não dá para a gente falar não ter regulação. O que a gente precisa, e eu acho que aí a Luciana também tem bastante expertise, é que ela seja uma regulação que você nem não perceba, né? Que haja regras claras, né? Que seja dura com quem fere as regras, mas que haja regras claras. O que a gente não pode ter uma interferência pesada dentro do setor. Né? A gente está no momento de uma discussão aí de uma questão de preço máximo, tabela de preços. Então, assim, eu acho que a gente ainda não encontrou ainda esse meio termo. A equação. Eu acho que eu acredito que ainda não, e acho um pouco, né? Penso que essas competências, porque a ANTAQ ela foi bombardeada de competências, se eu posso falar isso tem atrapalhado um pouco o processo. Luciana, deixa eu te chamar aqui para nessa nossa conversa, né? A gente sabe que a Lei 12.815 completou 8 anos, e aí eu quero ser bastante objetivo ouvindo a tua percepção. Né? A lei, ela atrapalhou ou ela ajudou o setor portuário? Eu desliguei o microfone novamente para não atrapalhar vocês e acabava falando sem o microfone ligado, desculpa. Bom, o Thiago foi excelente nas colocações dele, como sempre, né? Ele traçou o cenário todo desde 1993, mas nós estamos falando de um sistema portuário que nem antes disso, né? A lei, ela foi essencial, embora nós sejamos os órfãos da 8.630, ela foi essencial para destravar investimentos no setor. Se nós contabilizarmos agora, nós temos 50 bilhões de investimentos em 8 anos. Não existe nenhum setor de infraestrutura no país que tenha bidado tanto quanto o terminal de uso privado, ou melhor, que tenha bidado tanto como o setor portuário. Então, de 8 anos para cá, foram 123 novos terminais de uso privado. Hoje nós somos 250 terminais de uso privado. Foram mais de 30 outorgas no leilão para arrendamento, que deram aí mais 5 bilhões de reais em investimentos. Então, isso, o resultado da lei foi excelente, foi maravilhoso para a carteira de investimentos, principalmente para o setor público. Então, assim, comprovou que existia uma demanda reprimida e existe, inclusive, em relação à movimentação. Como o Thiago mesmo disse, para o setor de arrendamento foi um pouco mais difícil, não só por questões políticas, mas porque foi um processo muito assodado. O TCU ficou quase 2 anos em análise das áreas a serem arrendadas, mas para os terminais de uso privado foi algo muito mais facilitado. Né? Então, eu não vejo no Brasil hoje, no setor de infraestrutura, um setor que tenha investido mais do que o setor portuário. Uma outra característica importante da lei é que esses investimentos, eles comprovaram
a necessidade de realocação da distribuição logística, principalmente das commodities brasileiras. As maiores quantidades de investimento foi na região norte. E assim, eu já falo logo para os meus companheiros, pessoal de Santos, calma, ninguém vai tirar a competitividade de ninguém. Essa carga que está indo para a região norte é uma carga que pertence a ela, que está acima do paralelo 16, muito minério e muito soja plantado no centro-oeste brasileiro. É uma carga que não, já originalmente ainda não pertencia ao Porto de Santos, nem aos portos do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, você percebe que a lei realmente ela teve um papel importante nisso. Uma segunda colocação que eu falo em relação ao resultado positivo da lei é que ela exclui sobrenome de carga. Que loucura é essa, Luciana? A carga tem sobrenome? Antes tinha carga própria, carga de terceiros, e ainda tem algumas pessoas, alguns aventureiros que falam em carga cativa. Então, assim, na logística internacional, no comércio internacional, carga é carga. Carga não tem sobrenome, carga é carga de ponto final. E ele precisa ser movimentada pelos portos, sejam eles públicos ou privados, Então, a carga não tem sobrenome, e esse apelido, em geral, ele é dado para os maus, ele é dado em função dos maus concorrentes, E, infelizmente, o governo às vezes come essa isca e acaba por fazer reserva de mercado, que foi justamente o que aconteceu com esse infame decreto 6620, que só atrapalhou o setor. Atrapalhou tanto o setor que, quando ele foi excluído e quando veio a lei, o investimento que mais cresceu em movimentação foi o próprio container. Então, aquilo que as pessoas brigavam tanto, cada um puxando o cobertor do seu lado, provou que era o que estava realmente reprimindo a demanda. Um outro aspecto, e que a gente, por resquícios do decreto 6620, é que tudo e arrendamento são partes complementares de um sistema portuário brasileiro. O sistema portuário brasileiro não existe só no sistema portuário brasileiro essa composição de modelos jurídicos diferentes. Existem em vários outros países. Então, tudo que é arrendamento, terminal de uso privado e arrendamento, eles são complementares para o abastecimento da cadeia global. Desculpa, a cadeia global de abastecimento. Eles não são inimigos, embora eles estejam concorrendo 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Então, é a concorrência das firmas, não é a concorrência das instituições. E isso é bom deixar claro. Então, a administração portuária ela deve deixar de explorar economicamente os seus parceiros. Outro dia eu ouvi um comentário de alguém que foi muito feliz e falou assim, olha, o arrendamento tem um carrapato em cima dele. Então, assim, a administradora portuária tem que parar de explorar economicamente esses seus parceiros e facilitar essa concorrência, principalmente para poder dar um improvement, dar uma melhoria para essas empresas que estão no Porto Mundo, facilitar a cooperação portuária, facilitar com acesso ao ferroviário, facilitar nas próprias tarifas, facilitar a regulação, Então, essas foram alguns resultados positivos e, obviamente, que quando o empresário se deu conta de que, mesmo após a lei, existiam alguns investimentos que estavam travados, o próprio empresário, como bem disse o doutor Tiago, que conhece o setor muito mais até do que o Estado, se reuniu. Foram 5 associações e eu fiz parte disso. Eu fui uma das responsáveis pela discussão, confecção do decreto 9048. Tiago também, a advocacia original participou em algumas discussões conosco. Nós nos reunimos por quase 6 meses, foram 6 meses incansáveis, foram mais de 30 reuniões, eram reuniões com o governo, reuniões entre os empresários, a gente, assim, nós nos demos muito bem, mas nós também discutimos muito, E quando nós íamos conversar com o governo, nós não encontrávamos só facilidades,
nós tivemos que discutir muito com o governo, mostrar o quão difícil é você trabalhar no ambiente regulatório que é imposto ao empresário brasileiro. E essas reuniões, em que pese tenha saído, infelizmente, de forma ruim esse decreto, um decreto transparente, um decreto onde os empresários e o Estado discutiram de forma transparente, com reuniões gravadas, réplicas e réplicas, tinha regra, né? Infelizmente, a gente não tem controle de todos os atores, e infelizmente, alguns atores foram à margem e quase por pouco, não acaba com um trabalho bonito, e talvez, assim, para além de bonito, eu diria que foi um exemplo de relação institucional que aconteceu no setor portuário. Um exemplo de como o setor estava unido e como nós nos apresentamos para o Estado, mostrando as nossas necessidades. O decreto 9048 trouxe algumas melhorias, eu diria que muito mais para os arrendamentos do que para os terminais de uso privado, justamente porque o arrendamento possui regras que são impostas pela própria regulação, pela própria Corte de Contas, que, por sua vez, não deixa com que autoridades portuárias e arrendamentos tenham flexibilidade nos seus contratos, né? A impressão que eu tenho é que o Estado ele tem tanto medo de deixar o mercado operar por ele, já que ele tem competência para operar, então ele permite que o mercado opere, mas ele tem tanto medo que ele se resguarda tanto que ele cria limites e acaba reprimindo as necessidades do próprio produto brasileiro. Né? Luciana, então, deixa eu te fazer... o resultado da lei foi muito bom. Tá? Deixa eu te fazer uma colocação. Você me falou, evidentemente, alguns números, né? Eu anotei aqui 50 bilhões de investimentos, ou seja, um número extremamente expressivo dentro do nosso país, haja vista a tamanha instabilidade que a gente tem, né? Mas toda vez quando a gente fala dessas questões do setor portuário, de investimentos, nós estamos falando de reformas estruturantes, né? Eu percebo que isso é uma agenda generalizada, né? Ou reforma. Hoje parece que todas as soluções do nosso país, elas passam diretamente pela reforma de áreas, setores, ou o que quer que seja. Essas reformas estruturantes, né, por que elas não destravam novos investimentos no nosso país? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, ambiente de recessão, como a gente tem, de instabilidade no nosso país, econômica, né? Setor portuário, esses investimentos que tanto a gente fala, ou nós aprendemos com isso, né? A gente consegue, de alguma maneira, se comportar bem nesse ambiente completamente hostil que nós temos dentro do nosso país. Hostil, que eu digo, tanto do lado político, quanto muitas vezes pela falta de infraestrutura. A gente continua investindo, aprendemos com isso? Essa pergunta é minha, né? Essa pergunta é minha. É que chegou com retorno no som, Maxwell. Tentar responder para você. Você ouviu minha pergunta, Luciana? Tá. Nós continuamos investindo, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. Qual é a política pública do setor portuário? Acho que poucos conhecem. E eu, como sou uma pessoa que adora ficar pesquisando, eu achei uma chamada Política Nacional de Transporte, onde o setor portuário está inserido. Eu usaria, assim, para ser um pouco mais elegante, que essa Política Nacional de Transporte ela é limitada. Porque é como se ela fosse um to-do list. Alguém do governo traçou 22 atividades que precisam ser feitas e chamou aquilo de Política Nacional de Transporte. Modernizar a gestão da administração portuária, buscar a sustentabilidade financeira, melhorar a governança, 22 itens
que, do início ao fim, só diz respeito a 1/3 da movimentação portuária, ou seja, só diz respeito às administrações portuárias e aos arrendamentos. Ruim isso? Não. Mas a gente está ignorando os outros 2/3 do sistema portuário nacional, né? E quando você coloca uma política, né? Políticas são diretrizes, né? Você não coloca ali que você vai promover certificação ambiental no porto. Isso não é diretriz. Isso é uma tarefa, né? Diretrizes que eu conheço, elas são os princípios. Se você quer liberdade de preço, você tem que ter, no mínimo, uma política pública que impeça o controle de preço pela regulação. Se você quer uma política pública de aumento de competitividade, você tem que ter uma métrica, ou então uma política pública que impeça as barreiras de entrada. Se você quer atrair investimentos privados, você precisa de uma política pública que estude e que traga para o Brasil benchmark mundial. Como é feito lá fora? Porque a gente não pode fazer política para o Brasil e para o PIB do Brasil no setor portuário, porque o setor portuário é mundial. O navio que está aí no cais do Sapuó é o navio que, de repente, está lá na Europa, está na China, está nos Estados Unidos. Luciana, se você... Então, a gente pode fazer. Quando a gente pensa em protecionismo, né, aprendendo um pouco não só com os americanos, chineses, mas também com os europeus, né, nós precisamos criar uma política protecionista no nosso país com um foco globalizado. Se nós olharmos somente para o nosso mercado aqui, muito dificilmente a gente vai conseguir ser competitivo com outros mercados, né? E a gente acaba se tornando o grande celeiro do mundo sem valor de cargas, aí, agregando, evidentemente, com a economia que nós temos. Deixa eu dividir essa conversa aqui, se vocês me permitirem, entre público e privado, né? Nós estamos falando dessa questão dos investimentos, né? E na tratativa de tentar destravar os investimentos, começou uma discussão, doutor Tiago, de instrumentos infralegais, né? Como o próprio decreto 9.048 lá de 2017. Esse decreto é cercado de uma série de suspeitas, né? E não tem aplicação esperada. No teu ponto de vista, o que esse decreto proporcionou na prática para os terminais públicos? E aí depois eu vou chamar a Luciana para essa conversa também, para que ela dê a visão dela na prática em relação aos terminais privados. Bom, primeiro eu queria pegar um gancho do que a Luciana falou e lembrar que no nosso país a gente tem muita dificuldade de planejar, muita dificuldade de olhar no longo prazo. A gente confunde política de governo com política de Estado. Infraestrutura, portos, transporte, tem que ser política de Estado, né? A gente não pode ficar refém de cada 4 anos, muda a política. E é o que a gente vem sofrendo, né? Então, isso tem feito mal, isso não permite estabilidade, não permite longo prazo. A gente tem um exemplo agora positivo, recente, que é o PDZ do Porto de Santos. Se eu não me engano, ele está desde 2006. Então, esse governo, né, que a gente está, principalmente no Ministério que a gente está da Infraestrutura, está experimentando uma coisa inédita, né? Porque é um grupo homogêneo, é uma equipe do Ministério da Infraestrutura que apontou técnicos em todas as companhias docas e estão conseguindo planejar. O PDZ é um instrumento de planejamento do Porto de Santos, né? Então, assim, você tocou num ponto que é a questão do commodity. Veja só, o porto ele tem que dar vazão à produção nacional, né? Nós ainda somos um país que exportamos a matéria-prima, o agronegócio. Então o porto tem que dar. A gente tem que ter outros instrumentos, outras políticas, como a Luciana foi muito feliz falando no começo, olhando lá para frente, falando na impressora de 4D, para agregar valor, né, e ter instalações preparadas para isso, né? Eu vi outro dia aí você na sua mídia social com o Angelino Caputo, que é um amigo lá que está na Bitrá, né, tentando estimular, trazer indústrias para o retroporto, né? A nossa economia necessita disso, mas o porto tem que dar vazão para o momento atual. Então nós estamos com super safra, o porto tem que dar. Então o PDZ foi um instrumento de planejamento, perfeito? Foi um bom exemplo. Mas só foi vocacionado para o agronegócio.
Eu gostaria que nós fôssemos Xangai, Rotterdam, né? Quer dizer, que nós tivéssemos 15 milhões, 20 milhões de contêineres ano, mas não, nós estamos com 4 milhões. Então, assim, e estamos aí já, tem dentro do PDZ um novo terminal de contêineres para ser licitado. Aí você fez a pergunta sobre sobre o decreto, né? Acho que a Luciana foi muito feliz, né? Trouxe aí, né, a construção desse decreto, que foi uma construção, como eu tinha dito, republicana, quer dizer, transparente, de discussão de ideias. O que aconteceu foi que, em razão aí, né, de alguns atores e de do presidente da República, né, ter cometido aí um deslize, gerou-se uma suspeita enorme sobre o decreto e foi suspenso. Então o decreto ficou durante, se não me engano, 2 anos sem qualquer tipo de aplicação. Né? Então, assim, ele veio para ampliar os prazos, veio para fazer renovações menores, mais dinâmicas, né? Porque é difícil você, né, daqui a 70 anos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, daqui a 15, ainda mais essa economia disruptiva que a gente vive hoje. Né? Então, assim, eu acredito que alguns instrumentos, isso também, veja só, Max, eu acho que faz parte do processo. Porque infraestrutura, você toma uma decisão, você tem que esperar no mínimo 5, se não mais anos, para você avaliar essa política. Então, o decreto ele trouxe umas possibilidades, uma possibilidade que era uma novidade, que era aquela de investir fora do porto, né? O terminal se permitir investir fora da sua área e trocar esse investimento por tarifas. Né? Isso destravaria os investimentos que o porto público recursos para isso. Mas deixa eu Vamos lá. Um recorte, doutor, até para que a gente possa esclarecer isso. Né? Quando eu abro esta possibilidade, eu já não crio um conflito se eu não tenho regras claras, ou seja, eu estou dentro do porto público, eu tenho um regramento, aí eu abro a possibilidade de terminal de uso privado com outro regramento possível. Eu já não estou abrindo aqui uma condição de instabilidade jurídica para judicialização, uma vez que as regras não estão claras? Olha só, eu vou voltar um pouquinho na 12.815, que a 12.815, e aí os números que a Luciana trouxe para a gente, eles são muito expressivos, e eles vêm majoritariamente dos terminais privados. Ela decidiu acabar, né, com essa distinção, com o sobrenome da carga. Por quê? Porque o próprio governo cria o problema. Então se você tivesse planejamento, você já sabe quando vão vencer os terminais, os prazos. Você tem que começar essa licitação antes. Aí o governo não faz. Aí você tem em 2008 uma pressão enorme, né, do capital mundial querendo vir para o Brasil, querendo vir para a infraestrutura. E aí a gente teve ali uma decisão, né, uma política de governo que, em vez de flexibilizar, ele restringiu os terminais de uso privado. Eu até brinco que o remédio virou veneno. E aí isso veio com muita força e foi a medida provisória 595. O resultado disso, o imediato, a gente está falando de 8 anos, são esses investimentos, quer dizer, principalmente do agronegócio, Arco Norte, né? Isso destravou cadeias importantíssimas, né, do agronegócio brasileiro. Agora, a gente vai avaliar isso daqui a 10 anos. Eu entendo, como a Luciana também antecipou, que há esse mercado. Ali havia uma discussão se foi uma ruptura ou não, mas o próprio governo criou essas condições, né, inibindo investimento com o decreto 6620. Então, olha só, são 2 regimes distintos, mas o que aconteceu, na minha visão, quando ele equipara, né, são 2 regimes distintos, um público e um privado por autorização. Ele acabou criando algumas dificuldades, né, para o privado, né, eu uso a palavra, ele publicizou, para justamente tentar aí, igualar essas regras. Né? Mas eles são distintos e eles estão convivendo muito bem. Eu acho que daqui a 5 anos a gente pode, né, voltar. E aí? Afetou, matou o porto público? Aparentemente, não. Tá? Então, assim, mudar o marco, como fez o governo em 2013, é temerário. Né? Você mudar o marco. Só que essa disputa estava tão acirrada dentro do setor e na própria lei, que assim, a forma que foi encontrada, né, até uma forma simplória, né? Você passa uma linha, olha, quem está para lá é privado, para quem está para cá é público, né? Mas, assim, ela está funcionando. E ela precisou revogar. Houve retrocesso? Houve retrocesso. Semana passada, né, o meu colega Lucas Renio esteve aqui com o doutor Augusto, explicando algum desses retrocessos. Mas, entre mortos e feridos, eu acredito que nós estamos aí com mais vivos, com mais investimentos e com a economia aí, aquela que depende do setor portuário, respirando aí novos ares.
Luciana, deixa eu te chamar para essa conversa aqui, porque é muito importante também a visão dos terminais privados, né? Mas deixa eu colocar uma pitadinha em cima disso, né? Em certa oportunidade, eu escrevi um artigo falando a quem interessa tanto conflito, né? Parece que no Brasil a gente cria políticas, né? Como até propriamente o doutor Tiago acabou de dizer, para que a gente tenha conflito no futuro, né? A gente já sabe que aquilo vai dar problema, né? E aí, evidentemente, acaba dando problema, né? Então, a minha primeira pergunta é a quem interessa tanto conflito para você, se você pode responder. E a segunda, né? Quando a gente fala dessa questão do conflito, a gente percebe que a lei de modernização dos portos, ela atraiu uma série de investimentos, como você colocou. A gente, por outro lado, agora mais recentemente, até por uma política do governo, a gente incentivou os commodities, né? Viramos uma grande potência. Já éramos, se impulsionou mais ainda. Não falta pena da indústria aí nesse meio? Será que a gente está amadurecendo para caminhar neste sentido com carga de alto valor agregado, como você mesmo disse inicialmente? Estou olhando um pouquinho para o futuro, tá? Eu sei que eu fiz umas 4 ou 5 perguntas, mas quando a gente tem um debate de altíssimo nível, eu gosto de explorar o quanto eu posso dos nossos convidados. Por favor, Luciana. Bom, Marcos, você me provocou anteriormente quando você falou, como assim? Você tem um arrendamento e, de repente, você tem um terminal de uso privado. Isso tocou fundo no meu espírito professoral. E, se você me permitir, eu preciso esclarecer algumas coisas. O terminal de uso privado, Márcio, ele é anterior ao arrendamento. Em 1966, o Decreto-Lei 5, que foi do governo Castelo Branco, o governo assume a sua incompetência em operar os produtos brasileiros e passa a iniciativa privada dizendo o seguinte: olha, iniciativa privada, que também era deles, vocês que movimentam siderurgia, minério e combustível, se vocês puderem, por favor, comecem a investir em terminais privados, não usem a verba pública, porque o produto brasileiro está reprimido. Então, nesse momento, em 1966, cria-se a figura do terminal de uso privado para movimentar as suas cargas. O que aconteceu de lá para cá foi um aprimoramento da própria cadeia de suprimento, que não suporta sobrenome em carga. Então, o terminal de uso privado, ele não é inimigo, não nasceu hoje, ele é complementar ao modelo jurídico do arrendamento, por própria escolha do Estado. E isso há quase 5 décadas, né? Num segundo momento, o governo, em 1993, existe uma flexibilização disso, né? Cargas próprias, cargas de terceiros, pode movimentar e tal. E em 2013, o governo entendeu que não dava mais para reprimir esse tipo de movimentação. E o resultado foram 50 bilhões de reais. Nós não temos, eu vou repetir, não é o Brasil que trabalha com 2 modelos jurídicos diferentes. Nós não estamos falando em assimetria concorrencial, porque quem concorre são as firmas. Inegavelmente, é uma falácia acreditar que terminal de uso privado tem muito mais vantagem do que um arrendamento, porque são modelos diferentes. Existem 14 regras ou 15 regras, normativas para arrendamento, porque estão em um local público e usam verba pública, essa é a diferença fulcral e basilar do modelo, e mais 14 regras e outras 14 regras para terminal de uso privado. A operação é a mesma. Quando esse assunto sai em sala de aula, é o que eu mais gosto, eu arregaço até a manga para falar, porque eu mostro 2 fotos. Uma da Brasil Terminais Portuários e outra da DP World, ali o pátio, e pergunto aos meus alunos, qual deles vocês acham que é um terminal de uso privado e um arrendamento e por quê? Quando você olha a foto, você não vê a diferença. Porque o regramento de segurança é o mesmo, o regramento das licenças é o mesmo, os regramentos são os mesmos. O que muda é que um resolveu ir para um arrendamento, ou seja, para aqueles que estão nos assistindo leigo, ele decidiu morar de aluguel, que é o arrendamento, o outro decidiu comprar sua casa própria. E por ter casa própria, ele justamente tem um pouco mais de direito, porque ele arrisca 100% do seu capital privado,
ele tem um pouco mais de direito do que o outro. Agora, foi uma escolha. Te pergunto, a Cargill, por exemplo, que precisa exportar soja, porque a sua soja já está vendida, a soja brasileira já está vendida. Pouco importa para a Cargill se ela está no arrendamento no terminal de uso privado. Pouco importa. A Cargill está fazendo um super terminal em Abaetetuba, na região norte, e ela tem um super terminal aí em Santos 4, Ponta da Praia e no Guarujá. O importante para o produto brasileiro é escoamento, né? Existe conflito? Existe o conflito da concorrência. Nós somos complementares. A gente não pode, por exemplo, avaliar que um é melhor do que o outro. Porque o Brasil, em que pese nós tivéssemos 50 bilhões de investimentos, nós ainda somos os 16º em infraestrutura portuária no mundo. Né? Então, tomara que tenha muitos arrendamentos. O terminal de uso privado não prejudica as empresas, porque as empresas são as mesmas praticamente, né? Então, é ruim você pensar, poxa, a Cargill prejudica a Cargill. Não tem sentido. Quem mais reclama é o prestador de serviço, mas veja, só para terminar, que o prestador de serviço ele também é de uma cadeia verticalizada. Você falou da indústria. Por que nós temos cadeias verticalizadas? Porque nós não temos uma indústria forte. Nossa indústria não é forte até por conta da nossa própria carga tributária, da nossa legislação trabalhista, que não permite, às vezes, que a indústria brasileira se desenvolva. Então, o terminal de contêiner, por exemplo, ele só vai existir a hora que tiver demanda, porque senão ele não se justifica. Investimento de capital privado, de capital intensivo, como é o caso dos portos, não se justifica se não tiver a demanda. Para commodity tem. E francamente falando, Luciana, se você me permitir... vamos para outro webinar, tá? Para falar de diferenciação. Eu não vou dar os números da Mega Sena, mas eu vou apostar aqui fortemente que a próxima política de regulação vai ser em relação à verticalização, tá? Pode apostar que isso vai ser pauta para muito debate. Eu te provoquei, eu até falei para o doutor Tiago aqui, eu levanto, a Luciana corta mesmo, né? Ela não está preocupada, não. Doutor Tiago, deixa eu chamar o senhor para a conversa, mas antes disso, eu comentei no início, está aqui o livro, né? Os comentários à Lei 12.815 de 2013. Então, todo mundo que mandar um comentário vai levar um livro, vai ganhar esse livro, essa leitura fantástica que tem aqui, que foi organizada pelo Dr. Tiago Miller, também pela Aline e pelo Lucas Rêmio. Dr. Tiago, a Sueli, lá do Concais, a diretora de operações, está nos acompanhando aqui e já reivindicou o livro dela aqui. Já está garantido para a Sueli? Com certeza, Sueli. Sueli é uma parceira aí, uma grande executiva do setor, né? É diretora operacional do Concais. Com certeza, Sueli. Doutor, deixa eu voltar aqui no nosso tema. A Sueli mandou um abração também para a Luciana. A gente está falando dessa relação aí com a questão privada. E a gente tem a poligonal com certas regras e a gente também tem as TUPs com outras regras. Isso afeta a concorrência na tua percepção? Afeta o investimento? O Porto de Santos, ele pode deixar, evidentemente, de ser o maior da América Latina, né? Essa é uma grande preocupação pelo escoamento de carga por outras localidades. E na tua percepção também, o Porto de Santos, ele podia ser maior do que ele é? Ou seja, tem muito mais oferta. Eu gostaria de contar uma historinha, se a Luciana me permitir, o Thiago também. Eu percebo que no Brasil é mais ou menos assim, né? A gente resolve plantar tomate, né? Aí a gente planta tomate, a gente começa a vender bastante tomate, a gente compra uma fazenda de tomate, 2 fazendas, aí a gente precisa entregar, a gente compra uma transportadora. Quando você começa a ficar grande, você pensa assim, eu preciso exportar. Aí quando você exporta, você faz todo o estudo por onde você vai exportar. E aí você avalia e fala assim, olha, eu preciso exportar pelo Porto de Santos. Ótimo, né? A logística favorece. O governo vem do seguinte, ótimo, você quer exportar por aqui, então eu vou fazer uma licitação. E aí o teu concorrente vai lá e pega tudo aquilo que você empregou de capital, de inteligência, capital intelectual mesmo, dentro do teu negócio e abre a possibilidade de um bid. Na Europa, quando eu acompanhei os portos da Europa, principalmente em Roterdã, eles disponibilizam muito espaço para a iniciativa privada, né? Ou seja, o órgão público está preocupado em prover espaço para que haja cada vez
mais expansão e não concorrência por espaço de área. E aí vai a minha pergunta. A gente podia ser maior do que a gente é? Veja, essa é uma pergunta difícil, né, Maxwell? Eu acredito que a gente está experimentando, né, um bom momento, os números falam por isso. Né, nós tivemos 2 licitações de celulose, né, que saíram por bons valores, tivemos uma licitação de líquidos, vamos ter agora 2 de líquidos, vamos ter uma grande licitação de granéis agrícolas no Porto de Santos. Então, assim, o governo está dando vazão, né? As licitações estão acontecendo e o dinheiro está vindo. Então, quando você pergunta, poderia ser maior? Veja só, a gente depende de economia, né? Então, assim, aí eu vou pegar um pouco do que você falou e do que a Luciana falou. Se a gente não estimular, né? A gente está falando de reforma tributária há quanto tempo? A gente está falando de reforma administrativa. Então, assim, se a gente não estimular a economia, não adianta a gente ter porto e não ter carga. É óbvio que o porto tem que ser pensado antes, né? A infraestrutura tem que ser construída antes. Mas a gente depende de melhorar a característica da nossa economia. Então, o Porto de Santos poderia ser maior? Eu acredito que se o Brasil continuasse crescendo como cresceu aí em 2010, 2011, 2012, eu acredito que sim. E naturalmente o Porto acabaria se estrangulando, a gente teria aí novas áreas. A gente tem novas fronteiras para explorar. Mas eu vou aproveitar também a tua pergunta para colocar em outro tema, né? Que você falou, pô, Thiago, lá em Rotterdam funciona dessa forma. Eu também estive no Porto de Gênova, em Barcelona, também dessa forma. Por quê? A nossa política, né, atrapalha muito o nosso desenvolvimento, como eu já falei antes, o nosso planejamento. Né? Nós temos um landlord que é um landlord amarrado, porque nós estamos em discussão e vamos ter que passar aqui pela discussão da desestatização. Então aqui, esse governo ele está aproveitando o que foi feito pelo PPI, quer dizer, a equipe do PPI que chega para o Ministério da Infraestrutura e estão alucinados, né, num volume muito grande e numa intensidade muito alta. Mas a regra não é essa. Se demorava 36 meses para começar uma licitação, toda licitação era judicializada. Então a gente melhorou isso. Só que, da forma como a gente tem hoje, né, as companhias docas, você não consegue. Eu quero uma área. Olha só, na última lei, a gente previu a possibilidade de ter um arrendamento sem licitação. Mas você tem que ser o único interessado na área. Mas é um passo. Né? A gente não tem notícia, porque isso aconteceu, né, faz 6 meses. Da fazendinha de tomate, né? Ou seja, eu tenho interesse, eu tenho negócio, eu tenho business, eu tenho investimento. Por que eu tenho que abrir um bid? Por que eu preciso concorrer? Né? E um dos lados positivos dessa desestatização é isso. O administrador ele vai ter total liberdade. Se eu e você quiser, a gente quer aquela pontinha, aí a gente vai ter que mostrar para ele que é interessante. Claro. Isso para ele, vai falar, olha, começa amanhã. Então esse é um lado, e o governo tem, né, a gente tem através do secretário Piloni, que é um secretário aí formidável, ele tem defendido a desestatização com esse argumento. Quer dizer, é uma outra dinâmica. E outra coisa, olha, eu não quero mais fazer container, quero fazer soja. Ok. Quer dizer, isso vai ser negociado de forma privada. Então, assim, esse é um lado positivo da desestatização e que com certeza vai dinamizar a operação, não a operação, mas a exploração de todas as áreas portuárias. Né? O governo veio tentando melhorar a gestão. Então, contrato de uso temporário, cessão de uso, contrato de transição, são formas que foram dadas para a administração portuária para dinamizar a ocupação de espaços ociosos. O próprio Sabuó está hoje sendo ocupado porque a licitação está em andamento, mas com esses instrumentos ele está sendo explorado. Mas o modelo ainda o modelo, a regulação da pública brasileira, ela ainda é engessada, embora a gente venha dando passos e venha melhorando bastante. Luciana, a gente está debatendo a lei, né, e os seus marcos, e muito se fala nessa questão da instabilidade jurídica. Essa lei e os marcos, né, provenientes desta legislação, eles contribuíram para essa instabilidade que nós temos no setor portuário? Marcos, você falou, vamos tomar cuidado porque daqui a pouco vai ter uma regulação para a cadeia verticalizada. Eu não sei quanto, a gente já está aqui há 1 hora, mais ou menos, provavelmente já está no forno várias e várias ideias de regulação, porque no Brasil existe agência para regular, né? Então, é isso que eles pensam. Como eu disse,
se a política pública fosse de estabilidade, para traçar estabilidade, a primeira coisa que o governo deveria pensar como política pública é de ter marcos mais seguros, mais que desse segurança ao investidor, né? Que não no meio do contrato, num contrato de arrendamento, num contrato de adesão, que as regras mudassem. Isso traz custo, né? Então, ver você, nosso ambiente de instabilidade, né? Quando a gente fala sobre tabelamento de preço, a gente precisa primeiro observar o que o regulador, qual é a narrativa do regulador quando ele começa com essa história de regular preço. Não, é só uma estatística, a gente precisa ser transparente com o usuário, então nós vamos regular ex ante. Antes dele observar se existe uma abusividade, antes dele saber se realmente essa abusividade é tão contundente que atrapalha o mercado, ele quer regular. Regular pelo poder de regular, regular por regular. Isso é total instabilidade. No Brasil, nunca deu certo regular ex ante. Não sei se você é da época dos fiscais do Sarney, né? Eu era criança nessa época, mas eles existiam. Então, historicamente, no Brasil, regulação ex ante não funciona. O mercado é muito mais forte do que qualquer tabelamento. Você falou do tomate, eu não gosto muito de dar exemplo de mercados que não são regulados, né? Eu já tomei uma chamada de um regulador a respeito disso. Mas, por exemplo, os pipoqueiros do Parque do Ibirapuera cobram um pacote de pipoca R$3. É um cartel? Não. É porque eles sabem que se cobrar R$3,50, ninguém vai comprar, porque aquele mercado é daquele preço. Agora, ele pode vender 5 pacotes de pipoca por R$2,50. E aí ele começa a competir. E quem ganha com isso? É o usuário. Então, assim, no sistema capitalista, você tem que deixar a competição livre, porque a beleza do negócio, da competição, ela se dá quando as firmas aprimoram os seus negócios, e não quando elas são controladas. Quando existe controle, existe desestímulo ao investimento. Você não pode controlar preço porque o regulador ele acha que aquilo é caro ou é barato. Quem determina isso é o mercado. Tabelamento de preço dos 10 milhões de TUs movimentados no Brasil, qual o percentual de reclamação dos usuários? 1%? Nem as maiores indústrias se preocupam com 1% dos seus clientes insatisfeitos. Nem as maiores indústrias. Né? Então, e a gente está aqui tentando controlar, porque é regulação da poder. E isso vai, inclusive, contra a própria lei de liberdade econômica. A lei de liberdade econômica, ela diz que a intervenção do Estado é subsidiária. Ela não pode ser a principal. Então, nós estamos no caminho errado. E não adianta, porque parece que a regulação ela é uma regulação dogmática. É uma questão de honra. Eu sou regulador, eu tenho que regular. Quando o Brasil ele precisa alcançar níveis, junto ao concerto das nações, níveis que vão estruturar para ele poder competir. E a gente não consegue fazer com que o regulador entenda isso, né? Eu, se você me permitir, Luciana, vou até te fazer um comentário, né? Eu muitas vezes percebo que certas políticas ou certas regulações, como já foi dito aqui nesse próprio webinar, elas são estabelecidas sem as pessoas que realmente fazem acontecer. Um grande aprendizado que eu tive na minha vida foi laboratório, eu sempre gosto disso, né? O laboratório, você fazer, você estar lá para que você possa necessariamente dizer o que é certo, o que não é certo, porque, na verdade, a decisão de mesa ela é muito simples, a tomada de decisão de mesa, mas o impacto que isso gera em toda a cadeia é o que dá o grande transtorno ou o grande problema, muitas vezes, quando você não tem conhecimento da operação, né, de como é que está lá na ponta. Deixa eu trazer um outro tema. Quando o papo é bom, o papo é gostoso, passa muito rápido, né? A gente está chegando no final do nosso webinar. Eu não vou conseguir cumprir toda a nossa pauta, já quero reivindicar aqui para o Grupo Tribuna,
para a advocacia Rui de Melo Miller também. Doutor Tiago, eu tenho que fazer outro. Não deu tempo, Luciana, da gente falar tudo que a gente precisava falar, haja vista a complexidade que a gente tem dessa legislação. Mas já vai ficar aqui a minha reivindicação para o Grupo Tribuna e também para o doutor Tiago, para que a gente possa fazer outro. Deixa eu entrar na desestatização. Já quero tratar da desestatização, quero começar com o doutor Tiago, já deixa eu polemizar esse final do nosso webinar aqui e eu tenho que falar desse tema. Doutor, a gente fala muito no nosso país, em qualquer lugar que a gente vá, dessa questão de atrair o investimento internacional, né? Me parece que é uma entidade que existe, né? Uma entidade que a gente está buscando aí em algum lugar. E não me parece uma pessoa física, é uma entidade mesmo, né? Porque tudo que a gente fala no nosso país é o investimento internacional. Mas para que o investidor internacional venha para o nosso país, eu falo porque eu tenho negócios com outros países, a gente precisa ter estabilidade. Sem estabilidade a gente não consegue ter. A gente percebe situações como renova antecipado, não renova antecipado, isso pode agora, não pode agora. A gente corre o risco de não atrair novos players com essa desestatização que a gente vem fazendo no nosso país. Ou seja, o jogo continuar sempre sendo com os mesmos, esse é um risco. E por outro lado, né, a desestatização do Porto de Santos, na tua percepção, nós estamos em julho de 2021, né, temos eleições de 2022. Ela sai? Nós vamos dar celeridade para privatizar o maior porto da América Latina em 1 ano e 2 ou 3 meses? Bom, Max, suas perguntas elas são, né, realmente a gente precisa de mais um webinar aí para poder responder, né? Eu também depois quero ouvir a Luciana, porque acho que a gente tem algumas opiniões aí divergentes. Essa matéria tem sido discutida aí em diversos webinars, e assim, eu acho que ela merece essa discussão. Acho que quanto mais se discute, né, e o governo tem tido uma postura muito transparente com relação a isso, eles participam de todos os convites, eles vêm, eles colocam opinião, estão abertos a críticas. Veja só, eu acho que a gente tem alguns obstáculos pela frente, né? Eu sou um defensor, né? Mas eu acredito, né, que a terceira reforma portuária deveria vir com a desestatização das companhias docas, né? Agora, de que forma? Essa é a grande discussão. Então, o primeiro ponto realmente, o prazo ele está ficando um pouco apertado porque nós temos uma eleição no ano que vem. Sem dúvida. Né? Essa instabilidade política que nós vivemos, né, esse acirramento da discussão política... Essa polaridade, né, doutor? Isso vai atrapalhar demais. Né? Assim, a gente viu o que aconteceu com a privatização da Eletrobras. Né? Ela foi feita errada via medida provisória, mas olha o resultado da privatização da Eletrobras. Né? Então, assim, não vai ter... O investimento vai vir, mas vai custar. Né? O consumidor vai pagar mais caro, aparentemente, pela energia. Então, eu acredito que assim, esses são os obstáculos. O Porto de Santos, eu estou apostando que ele vai ter uma modelagem muito semelhante ao Porto de Vitória, tá? A Codesa. Então, o que acontece? A Codesa foi para o TCU, né? Agora o modelo, a concessão foi para o TCU. Então, o Porto de Santos, nós vamos nos aproveitar, no bom sentido, das discussões que o TCU vai ter sobre a Codesa. Agora, esse vai ser o laboratório, né? O tempo dessa discussão da Codesa no TCU é o que vai nos dizer se a gente vai assistir a desestatização nesse governo ou não. Eu penso que existe ainda 2 temas muito sensíveis para os investidores que estão hoje no Porto, né? Inclusive para os TUPs também, que é esse receio de que a hora que você tem um privado explorando, que paga uma outorga para isso, que isso vai automaticamente para o custo. Que custo? Tarifa. Então, esse é um receio, eu acho que ele é um receio legítimo, mas eu entendo, pelo que eu estou acompanhando, estudando, que ele é possível de ser equacionado. Né? Não adianta que você querer jogar tudo dentro da desestatização, porque aí você vai ter uma outorga enorme e um custo, né? um investimento alto do concessionário, e isso, de fato, tem que ir para a tarifa, que é a remuneração dele. Então, acho que o governo vai saber calibrar isso. E outro sinal que o governo precisa dar diz respeito aos arrendamentos, aos atuais contratos de arrendamento. Né? Essa é uma discussão jurídica muito rica, né? Até convido aí, você levantou a bola para o Grupo A Tribuna trazer essa discussão, é uma discussão jurídica, mas de como é que você faz essa transformação de contratos públicos para contratos privados. Tá? Isso me parece inédito. A concessão de um porto
ela é muito diferente de um aeroporto, porque você está falando de um condomínio de investidores aqui e Claro. não de lojas, né? Então, assim, ela é muito sensível e você precisa dessa segurança para quem está aqui. Se houver qualquer risco, esse processo vai ser judicializado e esse processo não acontece nem no ano que vem e nem no outro, tá? Então, esse é, do ponto de vista de quem está e o receio de quem está, que pode atrapalhar esse processo. Os outros são, você precisa mostrar de forma muito clara também, os atuais colaboradores da Companhia Docas, quais vão ser as regras. Eu não consegui acompanhar ainda a de terça-feira da Codesa, mas, de fato, foi uma gritaria grande, né? Então, você precisa mostrar qual é o caminho da transição, mostrar qual é as oportunidades que quem vai estar lá vai ter, porque você precisa atrair as pessoas para essa ideia, porque toda ideia nova, ela causa medo, né? Ela gera um receio. E o terceiro ponto que eu tenho colocado, e acho que a Luciana também já falou alguma coisa sobre isso, é a questão da relação porto-cidade, né? A hora que você tem um concessionário, você tira, né, aquele interesse. Não é que você tira o interesse público, você tira a figura pública de dentro da administração. Você tem uma figura privada que está lá para ganhar dinheiro, e isso é justo, né? Ele vai fazer investimentos no condomínio, em acessos marítimos, em acessos rodoviários, quer dizer, é natural, ele tem que estar lá. A gente quer ter um privado para justamente dinamizar o que a gente estava falando antes, né? Que você tenha mais flexibilidade e dinamização na exploração das áreas. Mas isso traz um certo receio, principalmente para a região. Eu tenho sentido uma ausência dos poderes públicos locais, né, de participar dessa discussão. Eu não tenho visto as nossas cidades engajada. Eu estou vendo São Sebastião engajado, estou vendo Itajaí engajado, mas eu não estou vendo a Baixada Santista engajada nessa discussão. Né? Estou vendo ela indo a reboque da discussão. Por quê? Nós vamos ter um enxugamento muito grande numa massa salarial que está hoje na Codesp. Eu tive a oportunidade recentemente de convidar o Antônio Batista Fidalgo, que é um excelente executivo de docas, 40 anos de Porto de Santos, uma figura assim louvável, uma carreira muito louvável dentro da companhia, e ele falou: Thiago, vai haver um enxugamento de aproximadamente 150 milhões de dinheiro que vai sair da cidade. Né? Como é que nós vamos substituir isso? Né? Será que vai ter investimento que vai atrair esse dinheiro? Então, esse é um ponto, mas esse é um ponto que nós, comunidade, precisamos demandar, né, e pedir para que o Ministério mostre. Eu tenho batido aí que eu quero ver os estudos. Né? É muito ruim você assistir, ter acesso aos estudos no meio depois do edital publicado. Então, assim, eu estou defendo a privatização. Agora, a forma como ela vai se dar é muito importante. Né? Ela tem que ser leve para atrair investidores, e não vão faltar investidores para o Porto Santos, não vão faltar investidores, e essa figura é o mercado, né? Quer dizer, é o mercado vai comprar o Porto Santos, quer dizer, acho que tem muitas sinergias aqui, muitas externalidades positivas para serem apropriadas. Agora, isso precisa ser bom para todos, é a minha opinião. Luciana, deixa eu te chamar para essa conversa, quero colocar mais uma pitadinha em cima disso, né, se você me permitir, nessa questão da privatização. O doutor Thiago falou que o investidor é o mercado, é claro que é o mercado. Nós temos aí uma série de fundos de investimentos, né, que fazem investimentos robustos nesse sentido, e que são fundos também que são donos de outros terminais, que são donos de outras operações, que são donos de outras localidades, ou até propriamente negócios, né? Business, principalmente com esse volume, né, com essa volúpia de dinheiro, vamos dizer dessa maneira, evidentemente está enquadrado em fundos de investimento. A gente não vai ter um sheik chegando aqui no Brasil, fazendo um cheque para o governo federal, dizendo assim, olha, me dá o Porto de Santos que ele é meu. Né? Eu acho que isso muito dificilmente vai acontecer. Por isso que eu falo da entidade, né? Porque, na verdade, é um grande fundo de investimento que a gente vai ter uma participação de uma série de empresas aí que fazem participação de outras empresas também. O fundo de investimento já diz o nome por si só. Isso não é um risco? Ou seja, o decisor sentar na mesa de quem manda e também operar dentro do Porto de Santos, é a minha primeira pergunta. E a minha segunda, nessa questão da desestatização, né, ou da privatização do Porto de Santos. Todo mundo fala da relação do Porto com a cidade. Para mim é outra entidade. A relação do Porto com a cidade, para mim, ela passa diretamente pelo emprego. Né? O cidadão, ele sente o Porto perto quando tem emprego. Quando tem emprego, o cidadão não sente o Porto. Né? Ele sente o conflito que existe das operações e assim sucessivamente. Será que talvez uma equação para a geração de empregos no Porto de Santos
na privatização talvez não seja uma alternativa? Eu vou começar primeiro pela questão do investidor, né? Eu não sei, e eu vou falar enquanto santista, né? Porque eu sou e devo muito ao Porto de Santos tudo que eu sou e tudo que eu aprendi. Primeiro, a questão do investimento, não só a ATP, eu também pessoalmente apoio a questão da privatização, mas me chama a atenção algumas coisas, e eu não sei por que a indústria e os usuários não estão preocupados com essa desestatização. Porque veja você que nós estamos falando de 7,5% da receita bruta indo para a União. Se eu tirar todos os impostos e esse resultado for negativo, quem vai pagar a conta? Então, tem muita gente preocupada com os contratos, eu concordo, eu também estou, nós também estamos, tem muita gente preocupada com a questão da poligonal, conflito de interesse, preocupação com as renovações, se o que é público passa a ser privado, mas ninguém ainda, eu não consegui enxergar onde estão os usuários preocupados com quem vai pagar a conta com esses 7,5% de receita bruta. Né? Com os 3,5 milhões, por exemplo, anuais que vão para a ANTAQ poder fiscalizar um contrato da Codesa. Eu acho que os números da Codesa são bem menores que os números de Santos. Então, eu não consigo enxergar isso. Quanto à questão do investidor, Maxwell, isso é livre mercado. Pode vir um sheik, pode vir um suíço, pode vir um norte-americano. Isso é mercado. O que me chama a atenção é que o que levou o governo a querer desestatizar as companhias docas? Prejuízos contínuos, resultados marginais positivos. Dificuldade na manutenção e modernização da infraestrutura. Enormes passivos trabalhistas, tributários, previdenciários, baixa eficiência. E aí você vai nas mídias sociais do Ministério da Infraestrutura e da Secretaria de Portos e vê como essas companhias docas mudaram de perfil. Elas só são boas agora, só dão resultados positivos. Elas são eficientíssimas. Claro, corpo técnico eficiente, mas, assim, de uma hora para outra isso acontece, então, assim, a motivação para desestatizar acabou? Ou eu vou desestatizar mesmo assim? Porque eu quero fazer geração de fluxo de caixa para o governo e para o Estado, aliás, para a União. Então, independente de quem vai bidar, independente de ser sheik, ser suíço, ser norte-americano, a gente tem que estar preocupado com quem vai pagar essa conta virá, né? Em relação à questão da relação porto-cidade, o governo erra novamente. Quando a gente fala em Rotterdam, quando a gente fala em Antuérpia, nós estamos falando de uma relação dialética. É a sua comunidade e o seu porto. É uma questão de pertencimento. O Porto de Santos pertence ao santista, independente ou não de ter emprego. Quando se fala em porto-cidade, me assusta ainda quando eu vejo algumas pessoas falar da relação porto-cidade como congestionamento de caminhão. É muito mais do que isso. Né? A cidade de Rotterdam, a sua comunidade, ela dá um direcionamento para aquele porto, para as operações daquele porto. Quando você perde, assim, você falou de perda de emprego, né? A comunidade portuária, a pessoa que está ali vivendo lado a lado com o barulho do caminhão, com o pó da soja, ela só se dá conta da importância do porto quando existe uma ação disruptiva, ou pegou fogo, ou o navio bateu, ou arrancou a balsa, porque até então o porto funciona 24 horas, 7 dias por semana, e ninguém se dá conta. Mas isso é um erro do governo e das suas relações institucionais. O governo não conversa com a sua comunidade. O Fidalgo está certo, está preocupado. Eu também estaria. E eu sei que tem um monte de gente, parentes meus, que estão preocupados, que acaba colocando mensagem aqui no meu WhatsApp. O que é isso mesmo que está acontecendo de estatização? Eu, o Tiago e mais algumas pessoas, a gente sabe o que está acontecendo. Mas e a comunidade? É 82% que vive da economia portuária na cidade de Santos.
Se você me permitir, Luciana, eu sempre também costumo dizer, né? Eu acho que a gente tem que sair da terceira pessoa, né? E começar a atuar como primeira pessoa e com muita representatividade. Eu acho que a gente tem que ter a sensação de pertencimento dentro do Porto de Santos. Eu acho que essa é a percepção do cidadão. Pelo menos é o compromisso que eu tento levar com esse veículo de comunicação enorme que a gente tem aqui na nossa região. Eu costumo dizer que falar de Porto para quem é de Porto é muito fácil, né? Agora, falar de Porto para quem não é de Porto é um pouquinho mais difícil. E hoje, quero te dizer, já te agradecendo, porque a gente chegou ao final do nosso webinar, que você fez isso com maestria. E as pessoas que nos assistiram aqui entenderam efetivamente tudo aquilo que nós pontuamos, tudo aquilo que nós debatemos, e me arrisco a dizer que esse webinar vai ficar disponível, evidentemente, aí nas mídias sociais, e vai ser utilizado em muitas universidades pelos esses cantos do Brasil. Luciana, obrigado pela tua presença aqui junto conosco. Obrigado, Maxwell. Eu acho que faltou tempo para discussão. Fico à disposição. Agradeço em nome da ATP a participação, convido a todos a conhecer o nosso banco de dados, que é o Dataport, e também faço um agradecimento aqui pela sua chamada em relação ao ISTA Brasil, que é uma causa em que é uma atividade correlata, é uma causa de equidade de gênero, é uma causa das mulheres que trabalham no shipping, e a qual eu tenho muito orgulho por isso. Quero agradecer imensamente, Tiago, parabenizar pelo aniversário do seu escritório, essa luta diária nossa. Nos conhecemos trabalhando numa causa do Cais da Savoó, a emblemática causa do Cais da Savoó, e desde então nós estamos aqui cotidianamente discutindo o Porto de Santos ou o sistema portuário. E, para terminar mesmo, dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidada para esse webinar, sendo transmitido por uma rede de televisão que é da minha cidade, um lugar onde eu aprendi e devo muito tudo que eu sei sobre o sistema portuário, que eu gosto demais e que eu gostaria que o governo tivesse o máximo de cuidado com o meu porto, né? E é por isso que eu brigo tanto por essas causas. Muito obrigado, Luciana, pelas palavras. Deu para perceber que você até se emocionou nisso. Meu amigo Tiago, sempre fazendo história, né? A gente sempre tratou desse tema Porto de Santos e eu fico muito contente de ver essa nossa geração, ver a Luciana, você, o teu escritório, no modo geral, fazendo história no Porto de Santos e transicionando, né? Evidentemente, para que a gente possa cada vez mais levar para as pessoas essa sensação de pertencimento da maior locomotiva econômica que a gente tem no nosso país, que chama-se Porto de Santos. Parabéns pelos 60 anos, meu amigo. Aqui, ó. Muito bom estar do teu lado, sempre aprendendo. As considerações finais são suas. Max, eu também fiquei emocionado, né, com as palavras da Luciana, né? Nós que somos santistas aí, né, e vivemos do Porto, com o Porto, com a nossa comunidade. A gente tem que se envolver. Um dos nossos pilares é essa divulgação do conhecimento, né? Então, os webinars, eles vêm nesse sentido. Muito feliz, viu, Luciana, de ter você aqui conosco, né? Você representa a técnica, representa as mulheres dentro do setor, não à toa aí está representando aí a UISTA no Brasil. A Malala está aqui, está com a Marta na academia, Mandela, Gandhi, porque isso para a gente é muito caro, né? Nós estamos aí há pelo menos um ano discutindo, instituímos um comitê de diversidade, né? Estamos abrindo espaço aí para as mulheres dentro da liderança, estamos abrindo espaço para a advocacia negra, né? Para todos os gêneros. Assim, o escritório teve essa preocupação, esse virou uma bandeira nossa, tá? A gente está aí sacudindo essa bandeira que ainda enfrenta algumas resistências, né? Mas estamos fazendo isso com muita convicção. Queria agradecer, Marcos, a tua parceria, o Grupo A Tribuna. Quando nós fizemos 50 anos, o Grupo A Tribuna contou a nossa história, né? Nós fizemos um encarte no jornal e o Grupo A Tribuna, mais uma vez, aí, né, que tem uma importância enorme na região e no Brasil, quando você fala de Porto, né? Todo clipping de Porto tem lá, né? A TV Tribuna como encabeçando aí as notícias sobre o setor, porque não à toa, né, a locomotiva do Brasil está
está aqui entre nós. Eu queria fazer um agradecimento especial no início, né? Eu falei um pouco da nossa história, né? Aos meus 2 irmãos, né? Ao Lucas e o Matheus. O Matheus está conosco aí, voltou desde o ano passado, esse ano mais ativo, né? Participaram comigo aí dessa construção, né? Dessa gente continuar esse caminhar que nos foi herdado, e também do nosso time, né? A gente tem aí um time muito motivado, muito bacana, gente muito séria, gente que vem também de todos os lugares aí do Brasil. Então, esses 60 anos a gente celebra aí com todos vocês, né, com o Porto de Santos, com o nosso veículo, né, com a nossa companheira aí que hoje está em Brasília, representando, né, Santos dentro da principal associação de terminais privados. E é isso. Né? Obrigado, Grupo Tribuna, obrigado, Max, obrigado, Luciana. Foi um grande prazer. Vamos provocar outro, que realmente faltou, né, Luciana? A gente queria debater mais a questão da desestatização. Eu queria. Falar um pouquinho mais da regulação, mas eu acho que isso fica, né? Fica aí para quem quiser consultar, e a gente vai mandar depois aí os livros para quem fez os pedidos. Muito obrigado, gente, e boa tarde. A gente vai chegando ao final desse webinar. Já vou deixar o convite ou a convocação para os dois aqui, para a Luciana e para o Dr. Tiago. Nós vamos fazer um Porto 360 especial dessa questão da desestatização. Já parabenizar a Rui de Melo Miller Advocacia pelos 60 anos e principalmente ao Grupo Tribuna por cada vez mais potencializar, como eu sempre digo, a maior locomotiva que nós temos na nossa região, o Porto de Santos. Eu vou ficando por aqui, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até a volta.